Viva, muito boa noite, caro telespectador. Seja assim muito bem-vindo ao Telenotícias. Iniciamos com a seguinte nota, em que o presidente português chega ao Rio de Janeiro e evita falar sobre o almoço cancelado por Bolsonaro. Nota esta por acompanhar nos próximos blocos noticiosos de forma detalhada, mas por agora, face à subida do preço do combustível, registrada neste sábado, o setor da cultura e turismo prevê enfrentar dias turbulentos para a indústria turística nacional. O representante do Ministério da Cultura e Turismo, Edson Valá, disse que um dos principais empecilhos para o setor é a consequente redução de visitas e o elevado custo para a manutenção dos serviços hoteleiros, sem contar com a subida de outros principais produtos no país, derivados do conflito Rússia-Ucrânia. De entre as várias metodologias que o setor do turismo pretende usar para se reinventar face a essa situação, segundo a Rádio Moçambique, Valá explicou que pretende-se impulsionar o turismo no país através da divulgação do potencial turístico nacional em diversas feiras. Não há oportunidade de trabalho para todos em Maputo e quando surge emprego, a prioridade é para os estrangeiros, o que faz com que o empreendedorismo seja a única alternativa para a subsistência, de acordo com alguns jovens entrevistados pela FTV. Numa época em que o custo de vida está cada vez mais elevado para os moçambicanos, a classe dos recém-formados e não só vive o dilema da falta de emprego. Isso porque antes da própria pandemia, né, já tínhamos problema da empregabilidade. Isso veio piorar com a pandemia, né? E também a qualidade da nossa formação, a qualidade do nosso ensino é muito pobre, por isso há dificuldade em termos de empregabilidade, né? Uma habilitação própria mesma para poder ter o seu próprio emprego. Porque hoje em dia o que está a acontecer? As pessoas procuram ter o seu próprio sustento em forma de vendas formais, mercearias, outros preferem ter o seu próprio negócio. Para as pessoas não formadas, por vezes tentam se encaixar no desenvolvimento de deixar os CVs, é muito difícil. Para Rajad, motorista profissional e chefe de família, há mais oportunidades de trabalho para os estrangeiros, como explica. Pelo menos, sabemos que aqui em Maputo, Moçambique, há muito trabalho, sim, em termos de empresas, só que eles não consideram-nos, eles preferem até levar os estrangeiros, contratar, em vez de nós estamos cá, naturais daqui de Maputo. Então, acha que as pessoas de fora, menos formadas, têm mais oportunidades que os formados e não formados no Moçambique? Sim, eu acredito que tem, sim, porque eles têm, e só por saberem que eles não são de cá, eles acham isso, o Estado pensa isso e pensa que eles não estão, eles estão a passar uma dificuldade e que a gente aqui em casa, mas a gente passa muito mal. Em meio a tantas dificuldades relacionadas ao custo de vida, trabalho e habitação, o autoemprego é o único meio que resta aos jovens desta pátria moçambicana para sobreviver. O que luta os jovens hoje em dia deviam se preocupar muito mais no autoemprego, né? Porque se a gente procurar o próprio emprego, é extremamente difícil. Devido à situação do país, né? O país tem dificuldades, está a passar situações difíceis e é muito duro e difícil para os jovens hoje em dia, para quem não tem um autoemprego, né? Então os jovens deviam se preocupar muito mais na formação para ter um autoemprego. Veja mais depoimentos relacionados a este tema no programa Grande Reportagem da FTV, após o Jornal da Noite com a Nelávia Balate. A diretora executiva do Fórum da Mulher, Izira de Deus, diz que a terra constitui o principal meio de sustentabilidade das mulheres rurais e suas famílias. De Deus falava à margem do Simpósio da Mulher, Terra e Desenvolvimento, nesta semana na capital do país. O evento estava enquadrado no contexto da revisão da Política Nacional de Terras, trazendo uma reflexão e posicionamento em relação às principais preocupações das mulheres camponesas rurais. O reconhecimento do seu papel como produtoras de alimentos em Moçambique como a maioria, né, é a representação. Sabemos que em termos percentuais as mulheres rurais, as produtoras de alimentos são mulheres, né? Elas é que produzem, estão no cotidiano. Depois, também que a terra é o principal meio de sustento para si e para as suas famílias.
portanto, trazem também a preocupação com a valorização do setor familiar como um setor fundamental até mesmo para o desenvolvimento do país. Fala-se também da questão da participação efetiva das mulheres nos espaços de tomada de decisão a nível das comunidades, falamos de conselhos de consulta e outros fóruns de tomada de decisão, a sua participação, o seu envolvimento, que muitas vezes não acontece, né, nos moldes que se esperam. Falamos também da questão da segurança do posse de terra para as mulheres, falo do título de terra como doate, em que as mulheres continuam estando em representação minoritária, somente 25% de mulheres é que têm o doate, não obstante elas estarem em maior número na produção, e isto que é gerado primeiro por questões de relações de género na comunidade, questões culturais e sociais, né, que ainda não se percebe a mulher como um sujeito de direito, no caso, para ter os títulos de terra, mas também do esforço que o Estado devia realizar para assegurar que as mulheres pudessem ter a segurança de posse consigo. O financiamento das mulheres rurais constituiu também um ponto importante a ser levantado pela diretora do Fórum. Aqui são vários elementos que estão sendo levantados, também do acesso ao financiamento para elas, né, para a produção, numa condição que elas consigam depois reembolsar, ou não que lhes coloque numa situação de vulnerabilidade e perca dessa terra, porque nas comunidades, ao ir buscar investimento e ter que deixar a terra como sua garantia, elas depois podem correr o risco de perder esta mesma terra. Portanto, devia-se encontrar um mecanismo que assegurasse o financiamento das mulheres para continuar a produzir e desta produção poderem ter maior e melhor receita e melhorar as suas vidas, não é? No fim da sua intervenção, Izira de Deus deixou ficar recomendações para que as mulheres rurais lutem pelo seu direito de uso e aproveitamento de terra. A luta não pode ser só das mulheres, deve ser uma luta de todo o país, partindo mesmo da própria Constituição, que diz que as mulheres e os homens estão em igual direito, né? Perante a lei, perante direitos e perante toda a condição social. Portanto, é uma situação que todos nós devemos ter um esforço, fazer um esforço para levar a cabo. Depois é uma questão também de justiça, né? Se a mulher é quem representa o maior número na produção, maior número de tempo de força a laborar na produção de alimentos e coloca comida na mesa, devia-se também procurar, por justiça, assegurar que esta tenha o controle desta terra que ela trabalha. Infelizmente não acontece assim. Então é preciso mudar também, primeiro a mentalidade e desconstruirmos esta cultura machista, patriarcal, que só valoriza e centra-se tudo à volta do homem, reconhecendo e valorizando a mulher na prática, efetivamente, não só nos discursos, dizendo que a mulher carrega a produção, que carrega os cestos e vende, como muitas vezes vemos passar, mas na prática, né, com ações afirmativas, com processos mesmo de envolvimento e inclusão das mulheres. Daí a questão inclusão aparecer muito fortemente. Então, o grito aqui é que haja uma mudança na atitude, há uma mudança nas formas, nas estratégias de levar a cabo esta verdadeira busca de igualdade e paridade das mulheres, esta valorização das mulheres. Depois tem que haver uma educação, não é? Claro, uma educação social no sentido de fazer-se perceber que só com a igualdade nós podemos avançar juntas. Na verdade, a Baixa da cidade de Maputo vai ter um parque de estacionamento com capacidade para 400 viaturas. Com 3 pisos, o novo Zilo Alto está a ser erguido no antigo parque junto ao Mercado Central. Nota esta por acompanhar mais adiante, mas por agora, a secretária-geral da Organização da Mulher Moçambicana em Nampula encorajou as famílias afetadas pelo ciclone Gombe a reerguerem suas residências. Mariazinha Nikis fez estes pronunciamentos no discurso da visita efetuada esta sexta-feira ao posto administrativo de Lunga, distrito de Mussuril. Mariazinha Nikisse, durante sua visita, mostrou-se satisfeita pela segurança e firmeza que a população local tem demonstrado para normalizar a sua vida, apesar do posto administrativo de Lunga registrar enormes estragos.
Nikisse disse que a população deve focar-se na reconstrução de suas residências para que voltem a levar a vida normal que sempre tiveram. Os residentes do posto administrativo de Lunga, distrito de Mussurice, foram os mais afetados pelo ciclone Gombe. De acordo com a Rádio Moçambique, a secretária-geral da OMM escalou este sábado igualmente o posto administrativo de Lumbo, no distrito da Ilha de Moçambique, onde demonstrou sua solidariedade às vítimas do ciclone Gombe. A União Europeia anunciou que a Organização das Nações Unidas renovou por mais um ano a missão no Mali, mas lamentou que o governo daquele país não lhe dê liberdade para investigar violações dos direitos humanos. A missão, denominada Missão Integrada Multidimensional de Estabilização no Mali, tem um papel importante a desempenhar, tanto na proteção dos civis como no acompanhamento do regresso à paz. As capacidades da MINUSMA em termos de investigação e recolha de provas são um atributo crucial e contribuem para a confiança da população no Estado de Serviços, referiu uma porta-voz do Serviço Europeu da Ação Externa em comunicado. A União Europeia lamentou que o Mali se tenha posto à liberdade de circulação para que a missão da ONU cumpra seu mandato, ainda mais num contexto de aumento exponencial de violações e abusos dos direitos humanos nos últimos meses. A União Europeia insta o Estado do Mali a agir em conformidade com o mandato da MINUSMA e a realizar investigações eficazes sobre qualquer alegação de violação dos direitos humanos, independentemente do suposto autor, bem como a realizar buscas efetivas, disse a porta-voz. O Conselho de Segurança da ONU estendeu na quarta-feira o mandato da missão no Mali, mas o embaixador permanente do país na ONU, Issa Kofuro, disse que, embora o Mali tenha votado a favor dessa extensão, há oposição à liberdade de movimento da missão. Assegurou que o seu governo sempre colaborou de boa fé com a MINUSMA desde a sua criação em 2013, mas reivindicou a sua soberania nacional e sustentou que a missão é chamada para apoiar o governo e não a substituí-lo, sublinhando que as investigações sobre as violações dos direitos humanos são da responsabilidade do executivo do Mali. O Mali, governado por uma junta militar após 2 golpes em menos de um ano, não controla grandes áreas do país, especificamente no norte e centro, onde a administração central está praticamente ausente, enquanto aumentam os ataques perpetrados por diferentes grupos jihadistas. E é chegado o momento, caro telespectador, de observarmos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. Iremos, sim, iniciar com a zona norte do país, onde Pemba registra uma máxima de 21 graus e uma mínima de 12, tendo céu nublado. Nampula, igualmente com céu nublado, observa uma máxima de 25 graus e uma mínima de 15 graus. Seguimos agora para Lixinga, onde tem como máxima de 19 graus e uma mínima de 15 graus. De salientar que as 3 províncias encontram-se com céu nublado, sem previsão de chuva. A temperatura agradável, esta para as próximas 24 horas. E seguimos agora para a zona centro do país, onde Climane registra uma máxima de 25 graus e uma mínima de 16. Beira, que tem a previsão de chuva com uma máxima de 26 graus, mínima de 15. Seguimos já Tete, onde apresenta uma máxima de 29 graus, mínima de 17. E Chimoio, que tem uma máxima de 24 graus, mínima de 13. Sem previsão de chuva, é momento sim de seguirmos para a zona sul do país.
Pois bem, seguimos sim a zona sul, onde Xai-Xai apresenta céu limpo, com uma máxima de 28 graus e mínima de 16. Inhambane, com previsão de chuva, apresenta-se uma máxima de 27 graus, mínima de 17. E Maputo, por fim, apresenta uma máxima de 29 graus e mínima de 16. Pois bem, caro telespectador, esta foi a previsão do tempo para as próximas 24 horas em Moçambique. É momento sim de seguirmos para a atualização, isto aqui é da taxa cambial. Iniciamos sim com o dólar, que apresenta a compra de 63 meticais e 23 centavos e a venda a 64 meticais e 49 centavos. De seguida, o rand apresenta a compra de 3 meticais e 84 centavos e a venda a 3 meticais e 98 centavos. Seguimos ao euro, que apresenta a compra de 65 meticais e 83 centavos e a venda a 67 meticais e 14 centavos. Libra, por fim, apresenta a compra de 75 meticais e 93 centavos e a venda a 77 meticais e 44 centavos. Pois bem, caro telespectador, é momento de seguirmos a uma breve pausa e voltamos com as atualizações internacionais. Até já. Estimado internauta e telespectador, acompanhando os problemas sociais do país, a FTV traz para si, de segunda a sexta-feira, o programa Vuvuzela. Jornalismo dinâmico e responsável, trazemos as notícias do dia a dia dos moçambicanos. Desde casos candentes. Quem dominava essas tabelas pequenas era eu. Quem fazia os cálculos era eu. Essa é que é a confusão. Muito bem. Desculpa, meritíssimo, posso acrescentar? Só quero acrescentar para esta confusão ficar esclarecida. Debates e também reportagens na sua localidade. Esses gatunos, quando entram na cadeia, não ficam. Logo saem. Estou cansado, vai deixar da gente, as nossas não tem onde dormir, não tem nada, é água só. Que paga aqui nesse bairro, não existe. Não existe que pague nesse bairro. Temos um encontro marcado das 12 às 3, de segunda a sexta-feira, aqui na FTV, na televisão que faz da sua visão uma realidade. Boa noite mais uma vez, caro telespectador. Para si que acaba de se ligar à FTV, este é o Telenotícias. E damos sim continuidade com as notas que marcam a atualidade internacional. Os líderes da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental discutem uma cimeira em Accra eventuais alterações às sanções impostas ao Mali, Burkina Faso e Guiné-Conakry devido aos golpes de Estado nos três países. Os dirigentes querem pressionar para um rápido regresso aos civis ao poder. Vão discutir as fortes medidas de retaliação comercial e financeiras impostas ao Mali desde janeiro e a outras mais leves impostas a Burkina Faso e a Guiné-Conakry. O Mali, um pobre país sem eleitoral que enfrenta um conflito há mais de uma década, está sujeito a um embargo de transições comerciais e financeiras, incluindo as necessidades básicas. O Burkina Faso, outro país do Seychelles, afetado violentamente pelos jihadistas, mas as juntas militares no poder querem manter-se durante 3 anos, arriscando-se a um penduramento de sanções.
A junta no poder, no Mali, está há meses em negociações com a organização regional, mas as partes ainda não conseguiram chegar a um compromisso. Na última cimeira, de 4 de julho, não foi tomada qualquer decisão sobre as sanções contra os regimes golpistas e a CDU deu mais um mês para as negociações e acordar levantamento ou manutenção das penas. Já assim, no contexto da guerra na Ucrânia, a Rússia diz ter assumido o controle na cidade de Lysychansk, na província de Lugansk, mas os militares de Kiev dizem que os violentos combates prosseguem e que ainda não desistiram de manter o domínio sobre esta localidade no leste da Ucrânia. A Rússia diz ter tomado o controle da cidade de Lysychansk, mas os militares de Kiev dizem que ainda não foram vencidos. No terreno, ao lado das forças russas, também combatem os chechenos. O comandante destas forças especiais, Zamir Shalav, garantia que a cidade está sob controle total da Rússia e que estavam em curso serviços de limpeza. Imagens publicadas nas redes sociais pelos líderes chechenos, Razav Kadovsk, falavam de um cerco à cidade. Cerco negado pelo porta-voz da Guarda Nacional da Ucrânia, que garantia que a cidade permanece sob controle do exército ucraniano. O ministro da Defesa russo afirma ter destruído 5 postos de comando ucraniano no Donbass e Mykolaiv, 3 depósitos de munições em Zaporizhzhia e uma base de armamento em Kharkiv terão sido também atingidos. Já esta manhã, a agência noticiosa russa TASS falava em explosão numa cidade russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, que terá matado 3 pessoas e ferido 4. As causas estavam a ser apuradas, dizem as autoridades locais. Informações até o momento não confirmadas por nenhuma fonte internacional. Na sexta-feira, as autoridades de Odessa acusavam a Rússia de ter matado 21 pessoas e ferido dezenas na região, com ataques de mísseis. Pelo menos 27 pessoas desapareceram quando um navio-grua se afundou ao largo da costa sudeste da China, à passagem do tufão Xaba, noticiou este domingo a agência oficial Xinhua. O acidente ocorreu na madrugada deste sábado, perto da cidade de Yanjiang, na província de Gangong, depois de a âncora da embarcação se ter partido, indicou. O Centro de Busca Marítima de Gangdong disse ter resgatado 3 pessoas com vida e que as operações de socorro prosseguem com helicópteros e embarcações para tentar encontrar os desaparecidos. O Xaba tocou terra naquela província pelas 15 horas de sábado, hora local. As previsões das autoridades chinesas apontam para que o Xaba se desloque a uma velocidade entre 15 e 20 km por hora na direção norte até dissipar-se na região de Ganchi na segunda-feira. Em Macau, região autônoma chinesa adjacente à província de Guangdong, o Xaba obrigou a emissão de sinal de alerta 8 durante 23 horas entre a noite de sexta-feira e a noite de sábado sem impacto significativo. A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelo sinal 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento. Em agosto de 2017, o tufão Rato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortes e 240 feridos. De encontro-se ao espaço de desporto, teve lugar na manhã deste domingo, na capital do país, o triatlo, ou melhor, teatro Lourdes Mutola, prova que abrange natação, ciclismo e atletismo. Evento este desportivo que contou com a presença da Menina de Ouro, serviu para dar a saber que esta modalidade terá espaço nos Jogos da Commonwealth. Pela primeira vez, o triatlo vai participar nos Jogos do Commonwealth este ano, o que é muito bom em Londres, em Birmingham. E a Fundação Lourdes Mutola, nós criamos uma marca, né, que é Mutola Legend, que é para
apoiar o desporto em geral, não só o atletismo, mas olha, o desporto em geral. E só espero que nós daqui adiante crescemos cada vez mais. Trata-se de uma modalidade nova, não é? Que é o triatlo, uma modalidade nova para o nosso país. E também trata-se de descobrir talentos e tentar motivar os jovens para com que gostam dessa modalidade e tentarmos ver se a gente conseguimos conseguir alguns talentos para representar o nosso país. Sim, embora frio, né? Estamos no inverno, porque estava marcado para alguns meses atrás e não conseguimos para cá, depois adiamos, mas está a ter muita aceitação. E é chegado, sim, o final desta edição, caro telespectador, com promessas de voltarmos amanhã à mesma hora com mais informação essencial só para si. Permaneça assim com a restante programação da FTV. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. Até amanhã.